Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Para o episódio de hoje, nós escolhemos uma ferramenta bastante útil para a criação de listas de estudos, modos de estudo e jogos de sala de aula. Essa ferramenta é denominada de Quizlet e pode ajudar o aluno a organizar as suas ideias, sistematizar os conteúdos lecionados na aula e assimilar os conteúdos. Por isso, vamos explorá-la e perceber o que é que esta ferramenta nos pode oferecer. A ferramenta está disponível em quizlet.com. Como qualquer ferramenta digital, a primeira coisa que precisamos de fazer é um registro, e esse registro pode ser feito com a conta Google, com o Facebook ou usando um endereço de e-mail e definindo um usuário e uma password, aceitando, claro, os termos de serviço e a política de privacidade. Então, a ferramenta está disponível em várias línguas, uma delas é a língua portuguesa. Vamos entrar na ferramenta para perceber o que é que a ferramenta nos pode oferecer. Portanto, temos aqui logo no início dois menus, o menu pesquisar e o menu criar. O menu pesquisar permite-nos pesquisar dentro do repositório o que é que existe sobre um determinado tema, uma determinada disciplina. Por exemplo, sobre tecnologia, se dermos um Enter, vamos perceber quais são os recursos que existem listados no repositório da ferramenta sobre tecnologia. Temos a opção de organizar desde os mais relevantes aos mais recentes e temos aqui alguns filtros que podemos aplicar. Podemos pesquisar por todos os recursos, os que são grátis, e os que são grátis são aqueles que todos nós temos acesso na versão básica, porque o Quizlet tem a versão básica que é gratuita para alunos e professores e tem versões pagas onde é possível fazer o upgrade e então são as chamadas contas premium, onde nós temos que pagar para ter acesso a algumas das potencialidades da ferramenta. Podemos ainda filtrar por listas, guias de estudos, usuários ou turmas, por autor e ainda podemos, na versão paga, verificar o perfil de quem criou um determinado conteúdo. Ou seja, é um repositório onde nós podemos aproveitar alguns materiais que já estão elaborados. Depois temos aqui uma outra ferramenta, que é a ferramenta Criar, onde nós podemos criar as turmas e criar as listas. Então, para criar uma turma, por exemplo, nós atribuímos um nome à turma, vou pôr, por exemplo, Tecnologia, colocamos uma descrição da turma, portanto, ferramentas digitais, podemos colocar qualquer descrição que nós quisermos colocar aqui. Temos aqui uma opção de permitir que os alunos adicionem listas de estudos e novos membros à turma, portanto, que pode ser controlado pelo professor, então eu não vou permitir que os alunos adicionem listas e novos membros, é uma potencialidade que só o professor poderá fazer e é obrigatório selecionar uma instituição de ensino só a título informativo e podemos selecionar uma qualquer, pode ser logo, por exemplo, esta primeira. E vamos então criar a nossa turma. Criamos a turma Tecnologia e agora podemos criar também listas de exercícios. Então, para criar listas de conteúdo, vamos colocar Criar Lista e vamos dar um título e uma descrição à nossa lista. Nós podemos usar fotos também e aparece logo esta mensagem quando nós damos a permissão de criação de uma nova lista. Podemos fotografar, digitalizar e utilizar as nossas próprias fotos. Claro que há limitações na versão paga e na versão gratuita, mas fotos básicas nós podemos utilizá-las como vamos já explorar. Então, nós damos um título à nossa lista, vamos pôr, por exemplo, a tecnologia na sala de aula, será o nome da nossa lista de conteúdos e podemos dar uma descrição, por exemplo, explorar ferramentas digitais. E vamos dar continuidade. Temos aqui uma opção, que é a opção de nós podermos visualizar e editar para quem fica visível e quem pode editar as nossas listas. Então ela pode ficar visível apenas para mim, pode ficar visível para todos e aí fica no repositório público, pode ficar visível para certas turmas, por exemplo, eu quero que fique visível para a turma Tecnologia, ou pode ficar visível para pessoas a quem nós possamos atribuir uma senha. Para isso nós definimos uma senha e qualquer pessoa que tenha acesso a esta senha vai conseguir aceder ao recurso. Vamos escolher a opção
por exemplo, certas turmas e será a turma de tecnologia, como já tínhamos previamente selecionado. Editável. Então, posso apenas eu ter acesso à lista para fazer edição. Posso dar permissão a certas turmas que os alunos ou os integrantes dessa turma possam fazer a edição, então os alunos podem alterar as listas de exercícios ou, mais uma vez, criar uma senha e as pessoas com a senha criar, e que pode ser útil esta questão da edição por vários fatores. Por exemplo, se eu quiser trabalhar conjuntamente com outros professores, então eu posso definir uma senha ou dar acesso a outra pessoa que possa trabalhar comigo, e quando são os alunos que criam as listas de estudos para revisão, então eles podem ir adicionando, e isso é útil que eles possam colaborar todos. Então, vamos dar, por exemplo, a opção de somente eu nesta situação, e vamos salvar. Então, fica visível para certas turmas e apenas eu posso editar. Temos aqui a opção de importar do Word, Excel, Google Docs. Nesta ferramenta de importação, nós podemos copiar palavras e respectivas definições de qualquer um destes formatos, do Word, Excel e do Google Docs, por exemplo, e podemos definir para que não haja erros de formatação na importação, por exemplo, entre os termos e definições, se será tabulado, se será vírgula separados por vírgula, se nós vamos definir ou personalizar, e o mesmo entre os cartões, se vamos ter nova linha que vão separar os cartões, ponto e vírgula, ou personalizar. Portanto, são opções de formatação que podem ajudar e minimizar erros de importação quando nós estamos a copiar de um determinado ficheiro para o Quizlet. Então, vamos agora perceber como é que nós criamos a lista de exercícios. Então, reparem que deste lado nós temos aqui o link de convite, então eu posso sempre copiar e partilhar este link, e temos aqui os detalhes da turma, portanto a escola que nós associamos, temos uma lista, neste momento temos um membro, que sou eu, e temos aqui sobre o que é a nossa lista, que é sobre ferramentas digitais. Então nós vamos pegar na nossa lista e vamos então trabalhar nessa lista que nós criamos. Então vamos cá visualizar a nossa lista, criar lista, portanto nós criamos uma turma e agora cá está a nossa lista. Vamos então agora adicionar os termos e as definições. A versão gratuita tem algumas limitações, porque na versão gratuita nós só podemos usar termos e definições, o que significa que esta ferramenta será útil para fazer revisão de conteúdos e o aluno sistematizar os seus estudos. Por isso ela é denominada de listas de estudos. E, portanto, só temos esta condição, que é usar um termo e as suas definições, que pode ser usada como um glossário, por exemplo, ou para assimilar conteúdos, como nós verificamos. E a maior parte das opções, como por exemplo aqui, a opção de destacar os conteúdos, por exemplo, usar uma cor diferente ou sublinhar, só está disponível na versão paga. Adicionar gravação de voz, por exemplo, também só fica disponível na versão paga. E o desativar ou ativar sugestões fica disponível na versão gratuita e paga. O que é que isto significa? Se nós tivermos as sugestões ativadas, quando nós estamos a escrever, ele vai nos dar algumas opções já pré-definidas que nós podemos aceitar ou não. Se nós ativarmos essas sugestões, elas não vão aparecer. E aqui temos o link para o upgrade, se nós quisermos passar para a versão paga, versão professor paga. Então, por exemplo, vamos começar com um termo Bitable, vamos usar como exemplo algumas das ferramentas que nós já trabalhamos. Reparem que ele dá a opção de eu escolher um termo que já existe, em maiúsculas, vamos seguir essa indicação, e vamos colocar aqui a definição que será uma ferramenta para a criação de vídeos. Ferramenta para a criação de vídeos. Reparem que temos aqui possibilidade de adicionar opções de escolha múltipla, mas só está disponível na versão professor paga. Reparem também que nós podemos usar na definição texto ou imagem, que nós podemos, por exemplo, escolher aqui uma imagem, Bitable, ele vai nos dar esta opção, que nós podemos usá-la ou não, ou carregar as nossas próprias imagens. Portanto, é uma opção que nós temos aqui, ok? Vamos então escolher esta, só para ficar ali uma imagem associada. Uma outra aplicação que nós vimos foi, por exemplo, o Pixton, que é uma ferramenta que permite criação de histórias em quadrinhos. Portanto, vamos colocar aqui a opção, criação de histórias em quadrinhos.
Vamos pôr, por exemplo, o Kahoot, que é um jogo que permite a competitividade entre os alunos, só a título de exemplo. Vamos colocar, por exemplo, podemos usar uma outra ferramenta que nós trabalhamos, por exemplo, o Quiziz, permite conjugar conteúdos e questões, por exemplo. Vamos colocar aqui o Nearpod, em que podemos colocar ferramenta com vários tipos de atividades e questionários, e apenas mais um, portanto, questionários, e por exemplo aqui podemos colocar, adicionar cartão, e vamos pôr, por exemplo, o Quizlet, que é para criação de listas de estudos. Criação de listas de estudos. Então, reparem que nós podemos adicionar quantos cartões quisermos. E, portanto, a cada cartão fica associada um termo e uma definição. Então, vamos fazer criar. Ao criar, então aparecem-nos aqui os passos que o aluno pode fazer para estudar. Então, ele vai estudar no formato de cartões, no formato aprender, no formato escrever, no formato soletrar e, no fim, no formato avaliar. Isto é útil porque são várias estratégias que auxiliam a assimilar e a interiorizar os conteúdos. Então, o aluno vai trabalhando todas estas estratégias até chegar à fase da avaliação. E o professor pode ter acesso a este conjunto de processos que o aluno faz. Por exemplo, na opção cartões, então vamos ter a opção de clicar para ver o termo. Então, se eu clicar aqui, ferramenta para a criação de vídeos, está o Bitable. Podemos sempre ouvir, Bitable, ativando o áudio e, portanto, vamos avançar. Criação de histórias em quadrinhos. Se clicarmos aqui, cá temos a resposta e text in, ouvir e vamos continuar. E reparem que temos aqui a barra de progresso. Jogo que permite a competitividade entre os alunos, Kahoot, damos seguimento, permite conjugar conteúdos e questões e se o aluno clicar em cima, permite conjugar conteúdos e questões. reparem que ele lê a afirmação e se clicarmos aqui, ele dá-nos a resposta. Então é muito útil porque o aluno pode ler e pode ouvir. Mais uma vez, só a título de exemplo. Ferramentas com vários tipos de atividades e questionários. E se eu clicar, cá temos a resposta. E assim sucessivamente, criação de listas de estudos e cá temos o Quizlet. Então, terminamos. Terminamos, dá-nos a informação que nós acabamos de estudar os 6 termos, bom trabalho, podemos sempre refazer ou voltar. Reparem que temos aqui as opções de reprodução, de aleatório, então se pusermos aleatório ele vai alterar a ordem das questões e temos aqui algumas opções ainda, que é de ativar ou desativar o áudio e de responder com inglês, português ou ambos, caso utilizemos mais do que uma língua. São opções que a professora pode definir. Então, vamos voltar e vamos ao formato aprender. No formato aprender, aparecem-nos aqui opções de resposta. Portanto, ferramentas com vários tipos de atividades e questionários Nearpod, selecionamos, acertamos. Permite conjugar conteúdos e questões, então temos o Quiziz, dá a indicação de que está correto e avançamos. Criação de listas de estudos, o Quizlet. E agora vou errar esta só para nós percebermos o tipo de mensagem que aparece. Então vamos supor que eu seleciono Quizlet. Ele vai-me dizer estude esta. E dar-nos a indicação, a ferramenta para a criação de conteúdos. A resposta correta era Bitable. Nós respondemos Quizlet, dando sempre a possibilidade do aluno ouvir. Ferramenta para a criação de vídeos. Então, o aluno pode ouvir a definição, pode ouvir o termo. E temos aqui os termos, 3 termos restantes, 3 termos familiares, que foi aquele que o aluno acertou. E podemos pressionar qualquer tecla para continuar. Então, o jogo que permite a competitividade, temos o Kahoot. Criação de histórias em quadrinhos, temos o Pixton. E ferramenta para a criação de vídeos, temos o Bitable. Então, ele indica-nos no final que nós conseguimos, acertamos os 6 termos que estudamos e cá temos o termo, a definição, sempre com a possibilidade de ouvir.
Uma outra forma, e a sequência seguinte é escrever. No formato de escrever, o aluno vai escrever a resposta, portanto, ele vai assimilando os termos e reparem que ele vai acomodando, assimilando e interiorizando o mesmo conteúdo ao longo de uma série de exercícios que são diferentes. Criação de histórias em quadrinhos, temos o Pixton, então validamos a resposta, está correto. Permite conjugar conteúdos e questões, temos o Quizzes, ele vai validar a resposta e segue. Temos aqui a resposta que é o Nearpod, ferramentas com vários tipos de atividades e questionários, listas de estudos, temos o Quizlet, que é esta ferramenta que estamos a explorar, e assim sucessivamente. E o jogo permite a competitividade entre os alunos, o Kahoot. Reparem que ele vai indicando o número de respostas corretas e o número de respostas incorretas. E o aluno vai validando e pode escrever não sei ou selecionar não sei também. Então acertamos 100%, podemos sempre ver as nossas respostas e podemos refazer. Uma outra opção é soletrar. Então, no que nós soletramos, ouvimos e podemos escrever aquilo que ouvimos. Kahoot. Kahoot. Então, foi o que nós ouvimos. Vamos digitar a nossa resposta. Kahoot. Então, fazemos Enter e ele valida. Btable. Btable. Quizzes. Quizzes. Nearpod. Nearpod. E assim sucessivamente. Pixton. Pixton. Então, reparem que é bom para o aluno praticar a audição e a escrita. Quizlet. E, portanto, podemos sempre continuar. Ele faz 2 rodadas, que nós podemos esperar a informação ou vamos Pixton. continuar. Então, venha novamente as questões Quizzes. e valida. Quizzes. Quizlet. Quizlet. Kahoot. Kahoot. Btable. 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 Nearpod. E Nearpod. Cá está. E agora terminamos. Não tivemos nenhum erro, podemos sempre refazer e temos a percentagem de acertos em cada rodada e aqui a barra de progresso também. E por fim temos o avaliar dentro desta rodada de estudos. Então ele faz vários tipos de questões, conjugando os conteúdos estudados sempre em cada uma das etapas. Por exemplo, o jogo que permite a competitividade entre os alunos, temos o Kahoot. Criação de histórias em quadrinhos, temos o Pixton. Depois temos aqui perguntas de correspondência, o Quizzes. Então temos o Quizzes é o que permite a criação de conteúdo, alternar conteúdos e questões, e aqui a criação de listas de estudos. E aqui escolha múltipla, o Btable. Então ainda temos uma de verdadeiro ou falso, com vários tipos de atividades, está falso, e verificamos as respostas. Então temos sempre a pontuação 100%, ou seja, temos um conjunto de estratégias que permitam ao aluno assimilar os conteúdos, interiorizando e sistematizando os conteúdos. Muito útil para sistematizar e auxiliar o aluno no estudo. Então temos os passos: por cartões, aprender, escrever, soletrar e avaliar. Depois temos a forma lúdica, que são os jogos, em que nós podemos combinar. Então nós iniciamos o jogo onde vamos associando com contagem de tempo. Ferramenta para a criação de vídeo já temos que é o Btable, então vamos associando e ele elimina. Criação de listas de estudos, o Quizlet. Nearpod são ferramentas com vários tipos de atividades. Pixton, criação de histórias em quadrinhos. O Kahoot permite competitividade entre os alunos e o Quizzes, jogar e assimilar conteúdos. Então, dá-nos o tempo que demoramos a responder, posiciona os alunos por ranking também. Temos a opção de gravidade, onde nós temos na forma de jogo proteger os planetas dos asteroides, então podemos estudar todos ou aqueles que assinalamos com estrela, responder em português, inglês ou aleatório, definir o nível de dificuldade fácil, médio e difícil, e vamos lá. E ainda nos dá informação: cuidado com os asteroides vermelhos, caso você erre um termo 2 vezes, eles vão destruir o planeta. Então, vão caindo os asteroides com algumas informações e o Pixton permite criar histórias em quadrinhos. Criar histórias em quadrinhos. O aluno tem que ser rápido para validar a resposta. E, portanto,
e verificamos que criação de histórias em quadrinhos. A resposta tem que ser exatamente igual à que o professor definiu e por isso nós não acumulamos nenhum ponto. E é assim em todas as sequências. E temos o formato de live. Do live nós lançamos o jogo e vamos começar com os nossos alunos. E para começar, então, nós definimos se queremos respostas aleatórias e, portanto, o tipo de resposta vai ser, ele vai alternando termos e definições, ou queremos a resposta em que o aluno tem que selecionar e jogam por conta própria, ou seja, em formato de equipes ou formato individual. É outra opção do Quizlet. E só para verificarmos ainda um conjunto de recursos antes de terminarmos, temos ainda aqui um conjunto de assuntos onde nós podemos ver o que é que já existe dentro de cada temática, quais são os recursos que o Quizlet oferece, uma ferramenta de ajuda sobre o Quizlet e definir o idioma. E, portanto, é uma ferramenta bastante útil que pode ajudar o aluno a praticar, a estudar, a avaliar, a construírem, por exemplo, glossários entre alunos da mesma turma e poderem partilhar, acrescentando termos e definições e irem estudando, e que será muito útil então para organizar, sistematizar ideias e assimilar conteúdos. Esta foi a ferramenta que nós quisemos hoje partilhar com vocês. Esperamos que seja bastante útil e que vocês possam utilizar com os vossos alunos. Qualquer dúvida já sabem, entrem em contacto e encontramos-nos nos próximos episódios.